Bom, pessoal, então temos mais um exemplo aqui de cálculo de limite. A questão diz, determine os limites infinitos. Então, temos letra A, o limite de 2 menos x sobre x menos 1 ao quadrado quando x tende a 1. E a letra B, limite da cossecante de x quando x tende a π pela esquerda, por valores menores. Ou seja, antes de falarmos desses dois limites, gostaria de lembrar alguns conceitos para vocês sobre os números. O que é que acontece com os números quando o número é dividido por um número muito pequeno ou por um número muito grande. Vou pegar aqui um exemplo simples para explicar isso aqui para vocês. Vou pegar o número 1. Se eu pego o número 1 e divido o número 1 por 1, isso dá igual a 1. Simples e fácil? Simples e fácil. Agora, se eu pego o número 1 e divido por um número menor do que 1, ou seja, se eu dividir ele por meio, em vez de dividir por 1, estou dividindo por 0,5, estou diminuindo o denominador. Então, dividindo por meio, nós aprendemos lá na quinta série, no quinto ano, que 1 dividido por meio, eu posso colocar 1 aqui no denominador do 1 e fazer extremos por meios. E aí eu tenho 2 sobre 1, que é 2. Então eu tenho 2 sobre 1, que é 2. Então, tinha 1 dividido por 1 deu 1. Tinha 1 dividido por meio deu 2. Se eu diminuo agora mais ainda o denominador, vou dividir 1 por 0,1. Por 0,1. Ou seja, estou me aproximando de 0. Então, vou pegar 0,1. 0,1 em números decimais, 0,1 significa 1/10. 0,1 é 1 sobre 10. E, fazendo o meu processo anterior, isso resulta em 10. Então, 1 dividido por 0,1 dá 10. Vou aumentar mais esse denominador. Vou agora dividir 1 por 1000, por 1 milésimo. Dividir 1 por 1 milésimo, ou seja, por 1 sobre 1000. Está mais próximo do zero ainda. Está 0,001, 1 milésimo. Então, 1 dividido por 1 milésimo resulta em 1000. Fazendo extremos por meios dá 1000. Se eu me aproximar mais de zero, bem pertinho do zero mesmo, pegar 1 e dividir por 1 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milionésimo, ou seja, 1 dividido por 1 milhão. 1 dividido por 1 milhão resulta em 1 milhão. 3, 4, 5, 6. Resulta em 1 milhão. Ou seja, quanto mais próximo do zero eu chegar, maior esse número vai ficar. Então, um número, qualquer número, não é só o número 1 não, qualquer número no numerador que eu dividir por um número muito próximo de zero, a tendência a ele ir para o infinito. A tendência é que o resultado seja infinito. Se o número está muito próximo do zero, a tendência é ir para o infinito. E se o numerador for um número positivo? Se o numerador for um número negativo, vai para menos infinito. Ou, se eu tiver dividido por um número negativo, em vez de dividir por 1, dividir por menos 1. E aí vai dar menos 1. Se em vez de dividir por meio, dividir por menos meio. E aí resulta em menos 2. Se eu, em vez de dividir por 1/10, dividir por menos 1/10, aí dá menos 10. Em vez de dividir por 1 milésimo, dividir por menos 1 milésimo, aí dá menos 1000. Em vez de dividir por 1 milionésimo, dividir por menos 1 milionésimo, dá menos 1 milhão. Ou seja, se eu me aproximo de zero, quando eu tenho um número, deixa eu apagar aqui rapidão.
Então, quando eu tenho um número, se eu me aproximo de zero por valores menores do que zero, ou seja, por valores negativos, a tendência, se esse número é positivo, vai para menos infinito. Se eu me aproximo de zero por valores positivos, valores maiores do que zero, e em cima é positivo, ele vai para mais infinito. Então, só é para ter cuidado com o sinal do numerador e do denominador para saber se é mais infinito ou menos infinito. Voltamos para o nosso problema agora. Então, eu quero calcular o limite dessa função aqui quando x tende a 1. Então, esse tipo de limite, limites infinitos, ou seja, significa que o denominador está se aproximando de zero. Quando x se aproxima de 1, esse denominador se aproxima de zero. E quando o denominador se aproxima de zero, vocês viram que o número, a função, vai ou para mais infinito ou para menos infinito. Então, eu tenho que verificar isso. Se em 1 ele vai para mais infinito ou menos infinito, ou se não existe. Porque se eu me aproximar de 1 pela esquerda, for para mais infinito, por exemplo, e quando eu me aproximo de 1 pela direita, for para menos infinito, o resultado vai ser em 1 não vai existir, porque por um lado foi para mais infinito, por outro foi para menos infinito, então o limite não existiria, porque os valores são diferentes. Então, aqui, então eu vou analisar os dois casos. Então, primeiro eu vou verificar se x tendendo a 1 pela esquerda, o que é que acontece? Valores menores que 1, de 2 menos x, x menos 1 ao quadrado. O numerador, quando x se aproxima de 1, tanto faz pela esquerda ou pela direita, o numerador vai ser positivo, vai ser 1, vai ser próximo de 1, ou 1, alguma coisa, ou 0,9 alguma coisa. Então vai ser próximo de 1. Então o numerador vai ser positivo. Eu vou colocar aqui só o símbolo. O numerador vai ser positivo. Alguma coisa próximo de 1. E embaixo, se ele está se aproximando pela esquerda, ou seja, por valores menores que 1, isso aqui daria negativo. Daria um número menor do que 1. Menos 1 dá um número negativo. Dá menos 0, alguma coisa. Então, mas só que está ao quadrado. E nós vimos lá no ensino fundamental que todo número ao quadrado fica positivo. Então, o número, qualquer número que eu botar aqui se aproximando de 1, mesmo vindo pela esquerda, o resultado vai ser positivo, porque vai ser próximo de zero, positivo, já que está ao quadrado. Então aqui eu vou botar assim, para identificar que é próximo de zero, porém maior do que zero. É próximo de zero. É 0,0000001, por exemplo. 0,00001. Então, um número muito pequeno próximo de zero, com um número positivo, isso resulta em mais infinito. Mais infinito ou infinito só, se você quiser pode tirar o mais. Você sabe que é o infinito positivo. Se eu pego o limite, quando x tende a 1, por valores positivos, valores maiores que 1, x menos 1 ao quadrado. Como eu já falei, a parte de cima não vai alterar, porque 2 é maior do que 1. Então, se eu pego um valor aqui próximo de 1, mesmo que seja maior do que 1, vai dar positivo, vai dar 0,9 alguma coisa, ou seja, bem próximo de 1. Vai ser um número próximo de 1, positivo, próximo de 1. Ok? E embaixo, um valor maior do que 1, então vai dar positivo. Tá? O quadrado continua sendo positivo, só que próximo de zero. Porque quando eu boto 1, 1 menos 1 é 0. Então vai estar bem próximo de zero, só que positivo. Então ocorre o mesmo que aconteceu no anterior. Dá infinito. Então, se pela esquerda deu infinito e pela direita deu infinito, então a resposta disso aqui é infinito. Ou mais infinito, se preferir. Ok? Simples e fácil? Simples e fácil. Então, tem que analisar os dois casos, porque pode acontecer de, por um lado, dar mais infinito e, pelo outro, dar menos infinito. E aí a resposta seria, não existe. Ok?
No caso do cosseno, da cossecante, então como é que eu faço para calcular o limite da cossecante? Então o primeiro passo é escrever isso aqui em função de seno ou cosseno. Então a relação, quem é cossecante? Cossecante significa 1 sobre seno, é 1 sobre seno. Então isso aqui, esse limite aqui é igual a limite quando x tende a π pela esquerda de 1 sobre seno de x. Então, a mesma coisa, é limite no infinito, limites infinito. Se eu substituo π aqui, seno de π, nós sabemos que seno de π é zero. 1 sobre zero é infinito. Mas eu tenho que ver se é mais infinito ou se é menos infinito. Se está vindo pela... No caso, ele está vindo pela esquerda. O que é que acontece quando se aproxima de π pela esquerda? Será que dá mais infinito ou será que dá menos infinito? Então, tem duas maneiras de analisar isso graficamente. Então, eu vou botar aqui um gráfico de forma linear, contínua, isso aqui, ou seja, fazendo a variação dessa maneira. Essa é a função seno, o gráfico da função seno, é a senoide. Ou seja, o seno começa quando x é zero. Quando x é π sobre 2, dá 1. Quando x é π, dá zero de novo, voltou para zero. Quando x for 3π sobre 2, dá menos 1. Quando for 2π, volta a ser zero. E assim por diante. Começa a se repetir. Então, nós queremos que ele se aproxime de π pela esquerda, ou por valores menores que π, ou seja, pela esquerda aqui. Quero que se aproxime de π por aqui. Então ele está saindo de um valor positivo, ele está saindo de 1 e está indo para zero. Se está saindo de 1 e está indo para zero, então é um valor positivo. Se ele está saindo de 1 e está indo para zero, ele é positivo. Então aqui é positivo. Então vai ser um zero positivo, ou seja, vai estar próximo de zero, só que positivamente, ou seja, é 0, alguma coisa. Então 1 dividido por 0, alguma coisa, nós vimos que isso dá mais infinito. Ok? Então essa é uma forma de analisar. Outra forma, se você preferir, você pode usar o círculo trigonométrico. E aí você sabe que o seno em 0 é 0, em π sobre 2 é 1, em π volta a ser 0, porque o eixo do seno é esse, então em π volta a ser 0, em 3π sobre 2 é menos 1, em 2π volta a ser 0. Então, você analisa o comportamento do seno aqui. O seno primeiro e segundo quadrante é positivo, terceiro e quarto quadrante negativo. E a movimentação é essa. A função cresce dessa maneira, ou seja, vai de 0, π sobre 2, π, então ele cresce no sentido anti-horário. Então, se eu estou vindo para π por valores menores que π, eu estou vindo por aqui. Se eu estou vindo por aqui, eu estou na parte positiva, ou seja, eu estou indo para zero, que aqui é zero, só que com valores positivos. Então, por isso que dá infinito. Se eu tivesse vindo por aqui, por valores maiores, se em vez de menos fosse mais, se eu tivesse vindo por valores maiores que π, como eu estou vindo na parte negativa, seria menos infinito. Então tem que ter essa atenção, ok? Então, pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Muito obrigado, valeu, curtam o canal, se inscrevam e até a nossa próxima aula.